Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 10, para a exposição do texto dos versos 16 a 21. E desde o capítulo 9, na verdade, nós entramos na parte mais difícil da carta mais complexa de todo o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo está tratando com seus irmãos, compatriotas nesse sentido, os israelitas, para mostrar como é que Deus, ao longo da história do Novo Testamento, ele tem tratado com Israel. No Antigo Testamento, Israel foi a nação escolhida por Deus para ser um exemplo, um modelo de como Deus resgataria todo mundo. Mas Israel tomou para si como se fosse a única nação em que Deus derramaria a sua graça. Eles não compreenderam bem aquilo que o Senhor falou. E esta não compreensão não é uma não compreensão racional, mas é uma questão espiritual, é orgulho espiritual. Por isso, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, o apóstolo Paulo ele começa tratando, antes de tratar do tema mais pesado, ele trata do amor que ele tem pelos seus irmãos. Ele fez isso no capítulo 9, mas veja no capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, eu dou testemunho, eu reconheço que o israelita ele tem um certo zelo, ele tem um apreço pelas coisas de Deus. Eles amam, de fato, as coisas de Deus, mas não com o entendimento correto. Depois ele vai explicar, porque ao invés de se submeter à forma como Deus desejou salvar os homens por meio da graça e não da lei, eles criaram uma forma própria por uma justiça que procede do homem, e Deus não fez assim. Além disso, o apóstolo Paulo contesta a visão dos judeus a respeito de si em relação aos gentios. Ele diz: a salvação foi dada para ambos, judeus e gentios, desde que por meio da lei e da fé. Eles buscavam uma salvação por meio da lei e das obras, mas o Senhor resolveu nos salvar por meio da lei e da fé. Ou seja, é a fé que nos faz enxergar em Cristo a consumação da lei no nosso lugar. Então eu os amo, eu desejo o bem deles, mas eu não posso deixar de dizer a verdade a respeito dos meus compatriotas. Eles precisam ouvir a palavra sempre esteve próxima deles, mas eles a negaram, mesmo o Senhor enviando muitas vezes pregadores para que eles pudessem crer. Então, o contexto do capítulo 9 e 10 é justamente essa demonstração de amor do apóstolo Paulo pelos seus compatriotas judeus, mas sem deixar de falar a verdade a cada um deles, para que se estabelecesse o verdadeiro modo de salvação, que não é por meio de uma etnia ou da guarda da lei, mas por meio da graça que é ofertada a todos que crerem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler do verso 14 até o final, mas eu vou me ater aos versos 16 a 21. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te pedimos esta noite
que o mesmo Espírito que nos tomou pela manhã esteja conosco agora, para a revelação da Tua vontade a cada um de nós. Que não tenhamos jamais o coração orgulhoso dos israelitas, que ao terem uma vida de religiosidade acharam que estavam garantidos nisso por uma mera tradição, mas que tenhamos o mesmo sentimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, de amá-lo, Senhor Deus, a ponto de lhes dizer a verdade, e buscar sempre do Senhor a salvação, nunca em nós mesmos. Fala conosco esta noite, Senhor Deus, pelo amor que Tu tens a esta igreja, e por meio do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos nele. Amém. Não tem nada pior do que você falar para alguém que não está prestando atenção. Você percebe que, mesmo fazendo todo esforço para se tornar claro, compreensível, até se entusiasma um pouco mais na fala, para que a pessoa tenha sua atenção presa, você nunca consegue que o seu interlocutor pare um minuto para lhe ouvir. Ele está olhando para cima, ele está olhando o relógio, ele abre o celular, ele está incomodado com a tua fala. E às vezes é algo muito importante, é urgente, você precisa da atenção dele, porque haverá consequências se aquilo não for ouvido e as providências tomadas, mas o sujeito não está nem aí. Ele não quer te ouvir. Eu acho que nesse sentido, a profissão mais difícil que existe é a profissão de tripulante de avião, né, de comissário de bordo. Porque se tem uma pessoa que é vítima de desatenção completa, são eles quando estão dando aquelas instruções antes do início do voo. O coitado está lá, fazendo todo tipo de gesto, tentando chamar a atenção de um e de outro, dizendo, olha, preste atenção, porque se tiver um acidente, você precisa dessas informações. Você precisa ouvir o que eu estou falando, porque no momento do desespero, no momento da tribulação, saber onde está a saída de emergência é prioridade. Lembrar do que eu estou dizendo aqui será muito importante. Mas praticamente ninguém dá ouvidos. Eles, inclusive, mudaram o texto agora, né? Eles dizem que você deve ter essa atenção, mesmo que você seja um viajante frequente. Porque todo mundo que viaja frequentemente diz, eu não vou escutar isso não, que isso não tem nem graça. Eu já sei decorado. Então, aquela cena do sujeito fazendo todos os gestos, mostrando, apontando a saída de emergência, né, explicando tudo direitinho, e todo mundo falando no telefone, mandando mensagem, batendo papo, sem absolutamente ninguém prestar atenção, é o que pode resumir a situação que o apóstolo Paulo está tratando aqui, não com uma mensagem de bordo, mas com a mensagem da vida eterna. É possível, muito provável e não raro, que nós estejamos ouvindo a pregação e não dando a atenção devida. E um domingo, 2 domingos, 3 domingos, porque a gente não é viajante, mas nós somos frequentes no culto, a gente diz, se eu não prestar atenção agora, semana que vem tem de novo. E se eu não ouvir agora, outra hora eu ouço, amanhã eu ligo o YouTube e presto atenção na pregação. Então eu não dou ouvidos à mensagem mais importante da minha vida, que não vai me salvar simplesmente de um momento de emergência no avião, mas me salvará do inferno eterno, porque eu acho que eu vou ter outra chance. E eu não sei se eu vou ter. O fato é, ninguém sabe se vai ouvir outra pregação. Eu não sei se eu vou pregar outro sermão, porque não há nenhuma garantia que nós estaremos aqui semana que vem. Que nós vamos ter a oportunidade de, durante a semana, ligar o YouTube e ouvir esta pregação, a gente não sabe. Então, a importância que deve se dar a cada pregação é como se aquela fosse a última. Porque, de fato, ninguém sabe se é a última. E o que está sendo dito ali é algo tão importante, que pode mudar o meu destino eterno. Então, ouvir a pregação, ouvir o que está sendo dito na pregação, é algo de extrema importância.
e deve tomar conta de toda a atenção que nós temos a dispor nesse momento. Mas é possível que a gente não ouça por muitos motivos. Porque eu acho que tem algo que está tomando conta dos meus pensamentos nesse momento que vale mais prestar atenção do que a pregação. Porque eu estou achando que aquilo ali é chato, é repetitivo. Porque, sei lá, eu estou cansado. Ou então, porque eu acho que eu já estou muito garantido na minha fé. Que nada vai abalar mais a certeza que eu tenho que estarei no céu. E essa última das opções, sendo a última, me parece que é exatamente aqui os judeus caíram. Eles achavam, eu não preciso mais ouvir isso. O que eu tenho como judeu, nascido no lugar onde eu nasci, tendo a tradição que a minha família me entregou, nada mais vai me abalar. Eu não preciso dar tanto crédito ao que está sendo dito. Mas aquilo continuava sendo dito. Mas as pregações continuavam sendo feitas e Deus falava aos judeus. Por isso ele diz, é fácil para o judeu ser salvo, veja o verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Existe uma forma de você crer, tanto para judeu quanto para grego, para gentil. E o Senhor providenciou. Ele disse, para que alguém invoque o nome de Deus, precisa ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a pregação. Só que como ouvirão a pregação se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Então, o fio começa no envio. Alguém precisa ser enviado para pregar. O Senhor providenciou pregadores, enviados por Ele mesmo. E estes pregadores pregavam, eles não tinham do que reclamar, havia pregação. E a pregação dos pregadores era fiel, havia um anúncio do Evangelho. E o que é que estava faltando? Eles precisavam reconhecer esta pregação como sendo algo maravilhoso, por isso ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E ao reconhecer essa dádiva de Deus, eles precisavam obedecer. E era justamente o que não faziam. Por isso o verso 16 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. O judeu não podia reclamar de falta de pregador, não podia dizer que os pregadores não eram fiéis e que não foram enviados. Nada disso era argumento. Eles tinham pregação fiel, todos os sábados, Deus levantava um homem que foi ordenado segundo os preceitos do Senhor para anunciar o Evangelho. Qual era o problema? Era um problema de relação com a palavra. Por que eles não obedeciam? Há uma informação entre a descrição, né, dessa fórmula do envio até a pregação e a segunda informação do verso 16, que dá conta da não obediência, que parece estar fora de contexto. O verso 15, parte B, diz, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou que anunciam o Evangelho. Só o fato de alguém pregar não é tudo. Aquele que prega precisa ter um tipo de relacionamento com quem ouve. E esse relacionamento, que nem sempre é necessariamente de amizade, mas é muito mais de admiração e respeito, faz com que eu ouça e dê crédito. Se não há essa relação, é impossível você obedecer. Então, você olha, e a intenção de trazer esse texto do Antigo Testamento é justamente essa, olhar para o pregador e dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, você olha a mensagem, mas não só a mensagem, você olha o mensageiro e diz,
Que coisa maravilhosa Deus está fazendo aqui por nós. Porque é indissociável o nosso relacionamento com a palavra e com o agente de Deus na palavra. Não tem como você obedecer, não tem como você ser instruído por alguém que você não admira e não respeita. É impossível. Essa expressão, quão formosos os pés, vai nos explicar isso. Os irmãos lembram de uma passagem nos Evangelhos, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não institui uma cerimônia que deve ser repetida, mas uma cerimônia que foi feita uma única vez, chamada cerimônia de lava-pés, onde ele coloca todos os seus discípulos sentados, depois de uma jornada de evangelização, e ele passa a lavar os pés de um por um, até chegar em Pedro. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Aí Pedro ouve de Cristo: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Ele tem tanto respeito pelo Senhor, tanto temor, que ele diz: então não lave só os pés, não. Dê logo um banho, lava a cabeça e o corpo todo. Aí Cristo, na resposta, explica a ele qual era a função do lavar os pés. Ele diz: quem já teve a cabeça lavada, já teve todo o corpo lavado do ponto de vista espiritual, não precisa lavar novamente, mas somente os pés. Algo que acontecia normalmente, naturalmente, era que, à medida que você caminhava em Israel, com o tipo de calçado que se usava na época, muitas vezes aberto, você ia andando, não tinha asfalto. Então você andava em estradas de terra, muito pó. Quando você voltava para casa, era comum ter um servo, o servo mais baixo da casa, ele ia até a porta, tirava os teus sapatos e lavava os teus pés. Era comum, à medida que você caminhava, sujar os pés, mas para entrar em casa você lavava os pés. Então o pé daqueles homens voltou sujo. Cristo disse: isso que vai acontecer todas as vezes que vocês saírem de casa para cumprir a grande comissão. Vocês vão sujar os pés. Para cumprir as ordens de Deus, nós vamos sujar os nossos pés. Mas todas as vezes que vocês voltarem, eu vou limpar. Isso claramente diz respeito a um processo de santificação. Nós sujamos os nossos pés, mas o Senhor nos limpa. O corpo todo está limpo, porque no batismo isso aconteceu, mas os pés se sujam. Agora, aplicado isso ao pregador, quer dizer, os pregadores que nós tanto devemos admirar e respeitar, também são homens de pés sujos. Eles também saem todos os dias para trabalhar e sujam seus pés. E o nosso trabalho, como inferiores nessa relação de quinto mandamento, é limpar os pés destes homens, servi-los. Pelo ofício que trazem, anunciando o Evangelho, coisas maravilhosas demais, por fazerem isso todos os domingos, irmãos, sendo arautos de Deus, tanto em público quanto em particular. A admiração e o respeito que nós temos por esses homens faz com que olhemos os pés sujos e, ao invés de apontar os pés sujos, façamos como Cristo. Nós vamos lá e limpamos os pés deles. E é preciso dizer aqui que nós não estamos instituindo a cerimônia do lava-pés nessa igreja, de modo literal. Não é isso que eu estou tentando falar. Mas é que o respeito e a admiração pelo pregador que sobe todos os domingos nesse púlpito aqui é extremamente necessário para que você possa ouvir a pregação e obedecer. Não havendo isso, irmãos, se você não admira e não respeita o pregador, é impossível obedecer a mensagem do pregador. Eu imagino como é que deve ser uma tortura para quem sai de casa no domingo para ouvir alguém que não admira, para escutar uma mensagem de 50 minutos, 1 hora, de uma pessoa que você não confia. Deve ser terrível. E o meu conselho é que não continue fazendo isso. Se não conseguir resolver problemas desse tipo com um pregador, não continue fazendo isso, porque isso é terrível para a vida de vocês.
Eu preciso olhar para aquele que Deus separou para me instruir minha família e dizer estas palavras: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E quando eu olho para ele, o pé dele está como? Está sujo. Mas está sujo não é porque ele é uma pessoa suja, iníqua, mais do que todos. É porque o meu também está sujo. E aquele homem, quando sobe no púlpito, ele sobe para anunciar uma forma de limpar os meus pés. E de limpar o dele também. Ou seja, todos nós temos pés sujos, que precisam ser lavados. Mas eu só vou ouvir o anúncio das boas novas se eu respeitar e admirar aquele que anuncia coisas boas. Pela falta do respeito, pela falta da postura de dependência, os israelitas não ouviam mais a pregação. Por isso Paulo diz logo em seguida, verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos olhavam para o que anuncia boas novas com bons olhos. Por isso não obedeceram ao Evangelho. Aí ele volta lá para o Antigo Testamento, mais uma vez, citando Isaías. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aí Paulo está dando um salto para 700 anos antes de Cristo. E dizendo, vocês não ouvem a pregação de Cristo, não é por conta do mensageiro, simplesmente. Porque vocês já não ouviam antes. Desde que Isaías, no capítulo 53, verso 1, que é a citação aqui, no capítulo mais messiânico, do profeta mais messiânico do Antigo Testamento, quando ele diz, ninguém ouve a nossa pregação, o anúncio do Evangelho, vocês continuam caindo no mesmo erro. Vocês não estão respeitando aquilo que está sendo pregado. Não estão percebendo quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ou seja, o pecado de Israel não era novidade. Já se arrastava por pelo menos 700 anos. Então, não faz sentido alguém dizer, Israel não cria porque a transição foi muito brusca, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, o pessoal não entendeu bem. Não, isso havia sido anunciado 700 anos antes. E mesmo assim, eles continuavam incorrendo no mesmo erro. Aí Paulo continua, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo ele tem uma estrutura de fala que é muito interessante. Ele traz perguntas, possíveis perguntas de um interlocutor virtual. Alguém podia lançar uma pergunta a respeito daquilo que ele falou, então ele se antecipa, levanta a pergunta e ele mesmo responde. Mas alguém pode dizer, quem sabe, porventura não ouviram? Você está dizendo aí que eles não obedeceram, mas será que eles ouviram? Será que alguém anunciou? Eles certamente ouviram. E como é que ele prova isso que eles ouviram? Pela palavra de Cristo. Mas aonde eles ouviram? O apóstolo Paulo sempre, talvez seja o texto em que ele mais cita o Antigo Testamento. Ele sempre vai fundamentar na Antiga Aliança cada ponto da estrutura de fala. Primeiro, eles não obedeceram. Mas isso é recente? Não começaram a obedecer agora? Não. Isso é coisa antiga, desde Isaías 53. Eles estão obstinados no erro. Mas será que eles não ouviram? Apóstolo, talvez o senhor está sendo duro demais. Eles não ouviram. Não, eles ouviram sim. Aí ele vai citar o Salmo 19. Volta comigo lá para o Salmo 19, por favor. Aí onde eu me pergunto, tinha tanto texto para o apóstolo citar, ele cita logo o Salmo 19. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele citasse o Salmo 19 a partir do verso 7, seria mais claramente compreensível. Porque a partir do verso 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A partir daí, ele passa a tratar da revelação específica, que é a lei de Deus. Mas antes disso, ele está falando sobre um outro livro da revelação, que é a revelação geral, na criação. Observe, verso 1, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Ele está tratando aqui da criação. Em que sentido? Ele diz que a criação é um livro da revelação de Deus. Não há som, não há linguagem, mas há uma revelação. Quando você olha para o céu, quando você olha para as estrelas, está sendo dito, há um Deus que precisa ser crido e temido. Só que este Deus, por meio da criação, nunca vai ser buscado para a salvação. Somente ele se revelará para a salvação na lei, a partir do verso 7. Aí o verso 4 é o verso citado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 10. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que a pregação da criação serve para a salvação. Não é isso. Mas ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Ora, se no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, havia um anúncio desse Deus que deveria ser temido e crido, e agora, no Novo Testamento, no ápice da revelação, como é que eles estão dizendo que não ouviram? Paulo faz uma comparação para demonstrar que, tendo pouca revelação, eles já tinham alguma revelação, mas agora, tendo plena revelação, como é que o judeu vai dizer que não ouviu? E, evidentemente, eu preciso me valer aqui, não só das minhas impressões, mas também do que disseram alguns gigantes na fé. Calvino, tratando do uso desse texto, né, que para alguns é um uso forçado do apóstolo Paulo, mas veja o que é que João Calvino diz. Com o propósito de mostrar que a escola na qual Deus reúne alunos para si de todas as partes do mundo se acha aberta a todos, também cita o testemunho do salmista no Salmo 19, verso 4. Isto parece ter pouca conexão com o tema. O salmista não está falando, nesta passagem, de apóstolos, e sim das obras silenciosas de Deus, nas quais, diz ele, a glória de Deus se mostra tão claramente que é possível dizer que possui em sua própria língua com que declarar os atos do poder de Deus. Por isso, tomo esta citação no sentido original e legítimo do salmista. Sabe por quê? Porque havia um grande debate no período da Reforma a respeito de um tipo de interpretação alegórica, que dizer que o uso do Salmo 19, verso 4, pelo apóstolo, era para dizer que as estrelas eram um apóstolo, que o sol era Cristo, e aí começavam a impor significados sem fim no texto do Salmo 19. Ele diz, não precisa disso, eu tomo o texto no sentido original. E continua, o argumento é o seguinte, desde o início do mundo, Deus sempre exibiu sua dignidade aos olhos dos gentios, através do testemunho de sua criação, se não pela proclamação por parte dos homens. Ainda que o evangelho não tenha sido ouvido pelos gentios daquele tempo, não obstante, todo o arcabouço do céu e da terra falou. Ou seja, sempre houve uma pregação para judeus e gentios. Paulo diz, e agora muito mais. John Stott, alguém que está mais próximo da nossa época, disse o seguinte, pelo contrário, creio ser perfeitamente razoável supor que o que ele fez foi transferir do contexto da criação para a igreja uma eloquente linguagem bíblica acerca do testemunho global, tomando a primeira como símbolo da segunda. Se Deus deseja que a revelação geral de sua glória seja universal, quanto mais deve almejar que a revelação específica de sua graça seja igualmente universal. Se ele fez isso com a criação, quanto mais ele fará por meio da revelação na pregação. Voltando lá para Romanos capítulo 10, verso 18, a pergunta a respeito do
dos judeus que eles não tinham ouvido a pregação, não faz sentido. Por quê? Por toda a terra se faz anunciar este evangelho. Muitos lugares já tinham sido alcançados pelo evangelho. É como se o céu inteiro estivesse anunciando. Todo lugar que você ia, os apóstolos já estavam se espalhando para anunciar o evangelho. Não é à toa que o Pentecostes já tinha acontecido. E no Pentecostes, os irmãos lembram, estava dando-se início àquilo que Cristo disse no capítulo 1 de Atos. Ele disse: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a divisão do texto de Atos. Portanto, os confins da terra, da época, já estavam sendo alcançados ali no primeiro século. Faz todo sentido, portanto, fazer uma analogia do Salmo 19, verso 4, e dizer: não tem para onde você correr, aonde você for, é como se o céu anunciasse. Todos os lugares o evangelho está sendo conhecido. Portanto, se em lugares longínquos o evangelho já se fez presente, ainda mais em Israel, onde tudo começou. O argumento de não ter ouvido não vale. Volta lá para Romanos 10, agora verso 19, ele continua: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Pode ser que alguém diga assim: não, eles ouviram, mas será que Israel não tem compreensão ainda que o que Deus está fazendo é uma provocação a eles? Por tanto orgulho bobo, orgulho do ponto de vista religioso, de se achar superior aos outros, será que Israel não entendeu ainda? Não é falta de compreensão deles? Aí Paulo diz: não, senhor, esse argumento também é falho. Por quê? Deuteronômio 32, verso 21. Volta comigo. Deuteronômio 32, 21. Por conta da idolatria de Israel, ele diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Eles foram ameaçados com essa punição em Deuteronômio. O que foi que Israel fez? Israel provocou Deus. Deus é o Deus verdadeiro. Eles faziam deuses com as mãos humanas, como por exemplo o bezerro de ouro, e adoravam aquele Deus, deixando o verdadeiro Deus, provocando a ira de Deus. E o Senhor tratou a cada um deles, fazendo com que o pecado deles passasse a ser a sua própria punição. É isso que vocês fazem comigo? Pois eu vou fazer igual. Aí ele vai. Qual é o grande ídolo de Israel? Eles acham que são a única nação que vai ser alcançada em toda a história. Pois agora eu vou pegar a nação mais louca que tiver, aqueles que eles acham que nunca seriam salvos, vou tomar esse povo, vou dizer que é o meu povo e vou provocá-los. Como numa relação de homem com mulher. Eu vou arrumar outra para eles verem que eles não são os únicos. Na verdade, o plano de Deus era que judeus e gentios se tornassem um só homem, nesse sentido, uma só igreja, com quem Cristo queria se casar. Só que havia uma parte que estava se achando melhor do que a outra. Ele disse: então eu vou provocar vocês com esse povo louco. Então, o que está acontecendo lá na carta aos Romanos, voltando para Romanos 10, não é falta de conhecimento. Eles foram avisados do modus operandi de Deus para puni-los do pecado da idolatria desde Deuteronômio 32. Então, quando eles olhavam para o movimento apostólico, passando de cidade em cidade, anunciando o evangelho e sendo bem recebidos pelos gentios, eles enlouqueciam de ciúme. E quem estava fazendo isso? Deus. Porque estava punindo
o zelo deles, a idolatria deles, provocando ciúmes em Israel. Talvez não exista uma história mais clara para que a gente possa conhecer o que está acontecendo aqui, do que mais uma história do Antigo Testamento, que é bastante conhecida de todos vocês, a história de Jonas. Porque quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, aquilo foi uma provocação com o orgulho do profeta. Dado que lá em Nínive, com os ninivitas e toda aquela nação, Israel tinha uma rixa muito antiga. Um provocava o outro há muito tempo. E aí chega Deus e diz assim, vai lá e prega. Jonas fica tão revoltado com aquilo, que ele pega o caminho exatamente oposto a Nínive, ele vai para Tarsis. E é interessante que a história de Jonas mostra uma decaída na vida dele à medida que ele desobedece. Ele desce para Tarsis, de Tarsis ele desce para o barco, do barco desce para o fundo do barco, e do fundo do barco para o fundo do mar. Quando ele está lá dentro da barriga daquele grande peixe, onde ele passa 3 dias, e depois Cristo vai fazer uma analogia com a sua própria obra, o profeta mais desobediente da história, ele é comparado analogicamente, do ponto de vista contrário, com o homem mais obediente de toda a história, que é Cristo. Ambos saem do 3º dia. Tratado. Jonas agora quer fazer a vontade do Senhor. E aí o recomeço é subindo, subindo, até chegar em Nínive. Qual era o grande receio de Jonas? Ele disse, Senhor, eu sei que tu és um Deus compassivo, misericordioso. E eu tenho certeza que se eu pregar, esse povo vai se converter. Então o orgulho era tão grande que ele dizia, eu não quero que os ninivitas se convertam, porque esse povo é mau. O que é que acontece? Ele chega em Nínive, pregação, né, daquela que nenhum professor de pregação iria aprovar. Em homilética, 0. Ele chega e diz, 3 dias e Deus destruirá Nínive. Ou seja, se eles não se arrependerem, em 3 dias Deus vai destruir tudo. Era a única pregação que Jonas passava pela cidade dizendo. E em 3 dias a cidade inteira se converteu. Qual é a reação de Jonas? Agradecer a Deus por ter sido um profeta usado? Não. Ele vai para debaixo de uma pequena árvore e fica lá se lamuriando. E Deus vai lá tratar com ele. Ele disse, eu sabia que isso ia acontecer, que eu iria pregar e esse povo ia se converter. Mas não era exatamente isso que Deus queria. Só que o orgulho daquele homem não queria se dobrar ao Senhor. Ele achava que aquele povo não merecia. Então Israel foi anunciado a respeito da salvação dos gentios muitas vezes no Antigo Testamento, irmãos. Inúmeras vezes. E o que é que desapontava Israel? Não ser mais o povo exclusivo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. De uma hora para outra, dá uma louca na nossa cabeça a gente achar que nós somos o povo exclusivo de Deus. Ou você é dessa igreja ou você não é crente. Ou você é dessa denominação ou você não é crente. Isso não existe, irmãos. Todo aquele que ouvir a pregação e crer no verdadeiro Cristo vai ser salvo. Esse anúncio aqui de alerta não é para a gente ficar apontando para o judeu e dizer, está vendo aí? Não, é para nós, para cada um de nós. Cuidado com a soberba espiritual, porque Deus pode salvar homens e mulheres de todas as circunstâncias, inclusive daquela que os ninivitas viviam, de grande revolta contra o Senhor. Voltando lá para Romanos 10, depois de citar Deuteronômio 32, 21, ele volta para Isaías, verso 20. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Eu vou evitar de abrir o texto, porque é a citação de Isaías 65, verso 1 e 2. Ele continua, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos
a um povo rebelde e contradizente. Fui achado pelos que não me procuravam. Ele está dizendo, para finalizar, usando mais uma vez o fundamento da antiga aliança, ele diz, Israel não pode dizer que não ouviu porque eu mandei pregador. Não pode dizer que não compreendeu porque eu já tinha avisado e explicado desde Isaías. Não pode dizer que não compreendeu a ameaça, porque era uma ameaça antiga de provocar os ciúmes deles, desde o tempo que eles fizeram o bezerro de ouro. Então, nenhum desses argumentos é válido. Por fim, ele diz, fui achado por quem não me procurava. Ou seja, o método natural não foi utilizado nesse ponto. O natural é procurar e achar. Mas nesse ponto, os gentios não estavam me procurando, mas eu os busquei. Ora, mas não foi assim também com Israel? Quando foi que Israel buscou o Senhor? Nunca. Foi Deus que foi lá em Ur dos Caldeus buscar Abraão e dizer, Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e me segue. Portanto, a forma que Deus buscou Israel, exatamente a mesma forma que Deus buscou os gentios, porque ninguém busca a Deus, segundo o próprio apóstolo Paulo em Romanos 3. Todos são buscados por Deus. Então, se iguala a situação dos gentios e dos judeus, inclusive nisso. Mas no final, Paulo diz o seguinte, verso 21, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Agora há uma distinção entre judeus e gentios. Quando Jonas foi pregar em Nínive, as pessoas pararam para ouvir, e mesmo sendo uma pregação como aquela, eles obedeceram. Quando os apóstolos passavam nas cidades gentias, as pessoas passaram a olhar para os pregadores e dizer quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Admiravam e respeitavam, davam crédito à palavra de Deus. Mas quando eles voltavam para falar com os judeus, o que acontecia? Briga, confusão e embate. Eles nunca se submetiam à palavra do Senhor. Todos os dias eu tentei falar com vocês e vocês não me ouviram. É possível, irmãos, que nós estejamos aqui sentados, com os olhos abertos, observando tudo que está acontecendo, quietinhos como um mando figurino, mas sem dar crédito a uma palavra sequer. Não é jurisdição dos presbíteros da igreja interpretar os teus pensamentos. Mas é Deus que está dizendo, todo domingo eu falei com você, mas você foi como Israel, um povo rebelde e contradizente. Não deixe que a pregação da palavra seja semelhante às instruções de comissário de bordo antes de começar o voo. Não deixe que isso aconteça, irmãos. Se desafie todos os domingos para dizer, eu não sei de tudo. Eu preciso ouvir o que esse homem está dizendo. Porque senão, nós vamos entrar na mesma derrocada dos judeus. Não preciso disso aí mais não. E aí a única palavra que nós temos para a pregação é de contestação. É sempre procurando alguma polêmica para tratar a respeito do sermão. Não que não haja nenhuma, não que a gente nunca tenha uma dúvida, isso não é o caso. Mas é porque a gente não presta mais atenção nas boas novas, somente naquilo que traz polêmica. O que nós precisamos sair daqui, irmãos, convictos todo domingo o Evangelho tem nos sido anunciado. O Senhor separou o homem enviado por Ele, que traz pregação fiel e que anuncia estas boas novas. Então, se isso é verdade, alguma coisa precisa ser tratada em mim. Se eu não dou crédito, alguma coisa precisa ser tratada em mim. Porque
o anúncio das boas novas é aquilo que Cristo disse aqui no final. Eu estendi a mão para vocês. A pregação é uma oferta genuína de Cristo, dizendo, eu quero paz com o meu povo. Mas é como se Cristo estivesse com a mão estendida, e nós olhando para o outro lado, e saindo sem dar crédito. Não façamos isso, irmãos. É preciso voltar-se todos os domingos para cá e dizer, Senhor, eu amo a Tua palavra, eu respeito a Tua lei, eu desejo admirar aqueles que o Senhor levantou e eu preciso ouvir o Teu Evangelho. Usa este homem, Senhor Deus, apesar dos pés sujos, usa este homem para falar comigo, porque eu preciso de Ti. E então, obedecer a palavra, que foi anunciada mais um domingo, porque ela é uma oferta de Deus para a nossa vida. Amém. Oremos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, em primeiro lugar, reconhecer que em algum momento da vida nós já fomos, em muitos sentidos, relapsos, negligentes, rebeldes e contradizentes com a Tua palavra pregada. Senhor, tenha misericórdia de nós. Esta palavra não é só para os judeus, é para mim, é para cada um de nós, Senhor Deus, que por mera rebeldia nos levantamos contra o Senhor. O Senhor tem separado todos os domingos água limpa, mensagem boa para falar conosco, Senhor. Não nos permita de maneira nenhuma ser desatentos com ela, mas nos ajuda, Senhor Deus, a não apenas ouvi-la, mas dar crédito e obedecê-la. Porque o Evangelho não é um ajuntamento de leis que nós simplesmente ouvimos e seguimos as regrinhas, mas é uma mudança verdadeira no nosso coração. Transforma-nos, Senhor Deus. No nome de Cristo nós te pedimos. Amém.